Gente de Deus, começou aqui a temporada de chuva em Santa Cruz, dá uma olhada minha. Tava todo mundo esperando, hoje era para abrir a quarentena aqui, mas infelizmente não abriu. Então a gente está de quarentena ainda. Existe uma pergunta, normalmente diante das dificuldades, né? É a pergunta de por que mandar missionários. Isso acontece muito quando o pessoal da igreja local está tendo dificuldades, está passando por alguma dificuldade, né? Hoje não é meu dia, tá? De sair. Você vê a rua aqui, todo mundo deserto, as casas, os carros estão tudo nas casas. Isso mostra que o pessoal está todo em casa, né? Tá todo mundo em casa. Agora no período da manhã, muita gente sai, eu tô vindo aqui perto. Eu vou ver se eu acho um lugar para comprar fruta, que parece que uma vez por semana eles estão vindo aqui, a feira está vindo aqui perto. Então, vamos lá. Ali na frente eles criaram uma feirinha. Vamos ver se vai ter um movimento ali pra gente comprar alguma coisa, né? Mas é assim, sabe? Geralmente quando você pensa em necessidades, em termos de necessidade, é bastante complicado, tá? Você fala assim de necessidade de cuidar de criança. Normalmente o pessoal da igreja local tem esse pensamento também. Ah, mas aqui tem necessidade de pessoas cuidar de criança também, né? Por que tem que ir lá para a Bolívia? Por que tem que ir para o Paraguai? Né? Então, quer dizer, é importante a gente lembrar que missões não é com base na necessidade. Isso é uma coisa que eu repito bastante, né? O Espírito de Deus, ele trabalha no mover dele, tá? Na prioridade que é dele. Então, muitas vezes, Deus pode tirar alguém do Nordeste do Brasil para mandar para um outro país, entendeu? Às vezes um país que não é nem tanto na mesma necessidade do Nordeste do Brasil, mas o que importa é a pessoa viver o mover do Espírito de Deus, né? Estava lendo o texto de Amós capítulo 9, e o Senhor falando através do profeta, né? Falando ao povo de Israel, olha Israel, eu tirei vocês do Egito, por acaso não fui eu que tirei vocês do Egito e também tirei os amorreus de Quir? Então eu fiquei pensando sobre isso, né? Do jeito que Deus estava trabalhando com Israel e Deus tinha um propósito em Israel, Deus tirou também os amorreus dessa região chamada Quir, e com certeza Deus tinha um propósito. Deus não vai tirar um povo de uma região para levar para outra apenas sem propósito nenhum, tá? Então isso é muito importante, compreender esse mover. Uns Deus deixa no lugar, você fica aí, vai ficar aí, e o propósito de Deus é você viver aí. Outros Deus tira desse lugar, leva para outro lugar, com um propósito que é o propósito dele. Bom, estamos chegando aqui na feira. Deixa eu mostrar para vocês aí um pouco a feira aqui. Olha aqui a feirinha como é que tá. Tá vendo o pessoal aqui? Organizaram uma feirinha aqui perto de casa. Interessante, o pessoal tá bem aqui na feira. Você vai comprar fruta aqui atrás, ó. Eles fazem fila. Fazem fila, entendeu? Ninguém chega todo mundo perto do carrinho, tá? Tá todo mundo fazendo fila, tá certinho. Mais ali adiante tá o pessoal da prefeitura, né? Tem ali, é que eu não consegui filmar, eu saí, mas tá o pessoal da prefeitura e estão fiscalizando. Então, por exemplo, se chega muita gente em cima de um carro de fruta, qualquer coisa, o pessoal da prefeitura já vem, já fala que tem que fazer fila, coisa e tal. Olha, impressionante, viu? O pessoal daqui da Bolívia é muito consciente nessa área. São apavorados também. São apavorados com o negócio de enfermidade, né? Justamente pelas condições. É a mesma coisa lá no Paraguai. Eu estava conversando com o pessoal do Paraguai e lá eles estavam conversando com o meu irmão, né? E o que eles estavam dizendo é que lá no Paraguai, esse ano não vai ter aula, né? Universidade, escola, curso, suspendeu tudo. E é assim, consegui achar aqui, sabe o que? Consegui achar mandarina. Mandarina, mexerica, não sei como é que você chama na sua região aí, né? Mas, amado, voltando aqui o nosso assunto aqui de hoje. Cachorrinho. Existe a necessidade de missionários. O trabalho de missões, ele é feito... Aí, esse cachorro tá animado hoje. O trabalho de missões, ele é feito com base na ordem do Senhor, né? No chamado de Deus. É por isso que é complicado. Quando a pessoa ela tem aquele pensamento assim de
Por que fazer missões Por que tem que fazer missões lá no Paraguai, ou lá na Bolívia, ou lá no Peru, sei lá onde, se aqui no Brasil existe tanta necessidade de alguém que pregue a palavra? Isso aí ocorre por causa da ignorância, tá? Se a pessoa é completamente ignorante em relação ao conhecimento de missões, do que é fazer missões, né? O que é realmente fazer a obra missionária. Outro ponto assim de ignorância que a gente vê em relação ao serviço de missões é quando a pessoa ela tem aquele pensamento assim, quando ela está fazendo o trabalho no lugar pobre, aí ela olha o outro missionário que está trabalhando lá num país que é rico, vamos falar um país aí da América do Norte, ou vamos dizer, país da Europa. Aí a pessoa fala assim, é fácil fazer missões aí. Meu irmão, é fácil você tirar um visto de turista, tá? E tirar uns dias para poder dar umas voltas lá, tá bom? E ficar num lugar lindo, maravilhoso, coisa gostosa passear. Outra coisa completamente diferente é quando você vai para desenvolver um trabalho, principalmente um trabalho espiritual, tá? Que a oposição espiritual nesses lugares é muito forte, por parte do governo, por parte do povo, a mentalidade do povo, né? Como é que as pessoas estão vendo você. Quando você vai para um país pobre, o que acontece? É muito comum as pessoas manterem uma visão de você, de que você é uma pessoa que está chegando para beneficiar, tá? Isso abre muita porta para você. Você chega supostamente para beneficiar. Você é o estrangeiro que vem beneficiar o local. Muita gente até se aproxima de você, acreditando que vão ser beneficiados de alguma forma. E isso, querendo ou não, te gera algumas oportunidades, tá? Oportunidade de você poder mostrar uma diferença, oportunidade de levar o evangelho. Muitas dessas pessoas podem mudar de visão com o passar do tempo e assim vai por diante. Agora, meu querido, quando você vai para um país mais rico, a situação é diferente, tá? As pessoas, elas estão olhando você como alguém que está vindo só para sugar. Muitas vezes, tá? Não estou falando, não é generalizando, mas muitas vezes é isso aí. Estão olhando você como alguém que está vendo para tirar o emprego do pessoal local. Então, quer dizer, a visão ela é totalmente diferente. O fato de você ser um missionário, muitas vezes, latino, repele as pessoas. Então se torna isso muito mais difícil. E outra coisa também, uma das coisas mais difíceis, o missionário nesses países, ele tem a dificuldade. Estou chegando aqui em casa, o matagal tá brabo aqui. O missionário ele tem a dificuldade local, no país local onde ele vai trabalhar, e ele tem também a dificuldade com a igreja brasileira. Porque a igreja brasileira pensa, se ele está lá nos Estados Unidos, se ele está lá no Canadá, se ele está num país da Europa, ele está bem, tá? E aí o camarada está passando uma luta terrível, mas ninguém olha desse jeito. Estou terminando aqui, meu... Lá vai nós terminar o vídeo aqui de novo, aqui na podcast. Olha, uma coisa é certa, viu? Todo grupo étnico, todo grupo, toda pessoa, todo grupo que é formado por pessoas, etnias, povos, etc. Existe esse fator que a gente chama de o etnocentrismo, sabe? Existe esse etnocentrismo, essa ideia da etnia, da sua própria etnia, do seu próprio povo, tá? Das suas próprias necessidades, ela deve estar no centro. Então existem algumas frases que é muito comum, a gente já conhece, frases que estão centradas, frases que estão ligadas a esse etnocentrismo, que estão camufladas até de uma falsa religiosidade, tá? Uma religiosidade. Quer ver uma? Por que ir pregar o evangelho lá e a outros países, gastar dinheiro com passagem, com manutenção de missão, se aqui tem necessidade? Quer ver outra? Você nem fez nada ainda. A gente nem fez a nossa lição de casa aqui em Jerusalém. Você já quer ir para Samaria? Você já viu isso aí? Gente, o negócio é sério. Tem uma outra que é bem velha, da época de Adoniran Judson. Essa aí não é William Carey, perdão, William Carey. Isso é da época de William Carey. Na época de William Carey, a igreja não fazia missões porque tinha uma ideia. A ideia que eles pregavam no meio da igreja, né, era o seguinte: o evangelho já foi pregado em todo mundo. Por que agora eu tenho que ficar me preocupando com lugares onde o evangelho não está sendo pregado? Já escutou essa? Quando você fala assim, a gente tem que pregar o evangelho lá na Ásia, a gente tem que levar o evangelho para a Índia. Não, o evangelho já foi alcançado lá.
se eles rejeitaram, o problema deles. Mas isso aí isso é o famoso etnocentrismo aflorando e o pessoal nem sabe, né? Isso ainda coloca aquela capinha de religiosidade. Amado, esse negócio, essa visão centralista, essa visão etnocêntrica é um negócio sério, viu? Isso acontece no Brasil, isso é muito forte no Brasil. Vou dar um exemplo. Existem igrejas do Nordeste, eu digo isso porque eu praticamente criei lá, né? Eu me criei no Nordeste, então a gente já viu muita coisa. E eu lembro de pastores que falavam assim, é um absurdo ter que mandar obreiros nossos aqui do Ceará, que eu morei no Ceará, né? É absurdo mandar obreiros nossos aqui do Ceará para outras regiões do Brasil ou até para fora. Enquanto tiver uma cidade onde não tiver uma igreja nossa, uma igreja deles, tá? Olha só, a gente não manda ninguém para fora. Isso é etnocentrismo. O Espírito de Deus não se move, isso é carnalidade, tá? O Espírito de Deus ele não se move desta forma. Tá? Então existe um mover de Deus, a igreja ela tem que viver no mover de Deus. Da mesma forma que o Espírito de Deus está agindo aqui local, para trabalhar aqui, para a salvação de almas aqui, o Espírito de Deus também está levantando gente aqui, mandando para lá e utilizando o pessoal daqui para participar no trabalho dos que estão indo lá e alcançando lá. E esse é o mover de Deus, isso é só você olhar para Atos dos Apóstolos, você vai entender isso aí. Tá? Então, a gente pode dizer em Atos dos Apóstolos, né? Se a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, Mateus capítulo 28, que é a grande comissão, que fala muito sobre o que nós estamos citando aqui. Jesus diz o seguinte, ide, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, todo o poder me foi dado, portanto, vai. Portanto, ide e fazei discípulo a todas as nações. Aqui está falando de etnias, aqui está falando de povos diferentes, né? E a igreja ela tinha sim a obrigação de começar. Paulo, 30 anos depois, se não me engano, Paulo quando veio, ele começou seu ministério. Olha que quando ele se converteu e depois ele começou o ministério, já acho que foi uns 10 anos depois, Paulo ainda tinha aquela preocupação de alcançar o seu próprio povo. Mas ele tinha aquela preocupação dele, a gente vê lá em Atos, em Romanos, né, capítulo 9, o capítulo 9, 10 e 11, onde ele fala sobre a questão de Israel. Era uma preocupação dele, era um desejo dele. Ele chegava a dizer, olha, eu queria me tornar maldição, eu queria perder, em outras palavras, minha salvação, se isso fosse possível, a salvação do povo de Israel. Tá? Mas ele, se você for ver a vida dele, do apóstolo Paulo, ele estava vivendo o mover de Deus. O Espírito de Deus fala, vai para cá, vai para lá, vai para... né? Vai para tá bom? Então, é claro que eu não defendo um trabalho desorganizado, porque o Espírito, primeiro, quando nós vivemos no mover do Espírito de Deus, a gente vive algo que é na organização. Dá uma olhada, irmão. Dá uma olhada na natureza, dá uma olhada em tudo que a gente está vendo ao nosso redor. A gente está esquentando, né? Tô suando já. Saí, tava de manhã, tava frio, agora tá quente. O Espírito de Deus é um Deus organizado, tá? A luz, tudo isso é matemática, mínimos detalhes. Deus é um Deus organizado. A organização, ela só favorece a fraude, a organização ela só favorece a pessoas desorganizadas, pessoas sem compromisso com Deus na realidade, querendo se meter em algo que ela não foi chamado. Tá? E lá em Tessalonicenses fala sobre isso. Né? São intrometidos, essas pessoas estão se intrometendo em algo que ela não foi chamado. Isso é bastante importante, tá? Então, o Espírito de Deus, ele quer que nós sejamos o quê? Organizados. E viver no mover de Deus, mas numa organização, né? Sem causar prejuízos a outros, e assim vai por diante. Mas certo é que é o seguinte, volto a dizer, é necessário enviar missionários, tá? Vamos lá? Um abração para vocês, até mais.